A mensagem de hoje é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Ela é muito simples, mas eu acredito que ela tem o poder de nos impulsionar. O título da mensagem é Vá Além. Eu acredito que Jesus ele nos criou para crescermos e para conquistarmos. Deus nunca vai nos puxar para baixo, mas sempre nos empurrar para frente, sempre nos fazer ir além. Você nunca vai ver a fé na vida de alguém dentro da Bíblia puxando essa pessoa para trás, puxando essa pessoa para baixo, deprimindo alguém. Você sempre vê a fé esticando as pessoas. Você sempre vai ver a fé ampliando a visão das pessoas e dizendo que elas podem fazer algo além de elas mesmas. Algo que não vem delas, mas vem daquele que as chamou. E eu acredito que o Senhor quer nos despertar para isso hoje. Os que escolhem, eu vou fazer uma introdução, daqui a um pouco a gente já começa a ler. Os que escolhem ir além são aqueles que esquecem o passado e decidem olhar para o seu futuro com Deus. Se o seu passado foi bom, olhe para o seu futuro, porque com Deus ele será melhor ainda. Se o seu passado foi ruim, decida olhar para o futuro com Deus também. Com Ele coisas novas surgirão. Meu irmão, eu quero te falar que o futuro ao lado de Deus é glorioso. Os dias que estão por vir, aquilo que o Senhor escreveu para a sua vida, quando nós decidimos caminhar ao lado dele é glorioso. Por isso que sempre quando nós falamos daquilo que está por vir, nós temos que abandonar o passado. Porque às vezes se você se prender às coisas do passado, elas vão te limitar a olhar para frente. Tiago, mas meu passado já está bom. Sim, mas o que o Senhor tem para você é melhor ainda. É ainda mais extraordinário. Se você ficar somente naquilo que é bom, você vai esquecer o que é glorioso que o Senhor tem preparado para você. Então, para que a gente possa ir além em Cristo Jesus, nós precisamos nos prender das coisas do passado e acreditar que andar com Cristo é ainda mais extraordinário. Os que vão além são os que acreditam nas promessas de Deus e não veem mais sentido em viver suas limitações, porque sabem que Deus tem algo maior do que o seu potencial pode proporcionar. Com Deus o caminho é extraordinário, com Ele experimentamos o que nunca imaginaríamos, com Deus vemos o que nunca veríamos. Com Deus até as coisas amargas da vida se tornam doces e saborosas, pois Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Vocês estão comigo? Aleluia. Temos que levar essa unção para Blumenau. O Deus dos céus escreve graça por cima das nossas desgraças. O que o Senhor escreve cobre o que fizemos, vai além do que erramos. O fim é o começo de uma nova história, agora sendo escrita por Deus. Eu quero começar essa mensagem te introduzindo. É para que a gente possa entender. Quando o Senhor nos chama para ir além, nós precisamos nos desprender das coisas do passado e acreditar que agora Ele está cuidando da nossa história. Ele está escrevendo os nossos dias. E sim, meu irmão, se o seu passado foi bom, com Cristo o futuro será ainda melhor. Se as coisas lá atrás deram errado, por cima das suas desgraças, Cristo escreve graça e dias melhores virão. Amém? Como eu falei, Deus nos criou para sermos fortes, crescermos e conquistarmos. Algumas vezes na nossa vida vivemos aquém disso, aquém do potencial que Deus nos deu. Nossos pés parecem estar presos, achamos que nunca iremos alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Por que isso acontece, Tiago? Por que a igreja, por que um cristão, por que uma pessoa vive aquém do potencial que Deus deu para ela? Porque passam 5 anos da nossa vida, passam 10 anos da nossa vida, e eu olho e percebo que estou no mesmo lugar. Porque eu sinto que os meus pés estão amarrados e as coisas não vão para frente. Muitas vezes é porque nas indas e vindas da vida a gente perde o norte. Nós perdemos o vigor no meio do caminho, o ânimo, e já não sabemos mais o que queremos. Já não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Enxergar a vida com essa visão, uma visão míope, uma visão embaçada, nos faz parar, retroceder, perder a força do crescimento. Hoje vamos entender que Deus nos chamou para irmos além de nós mesmos. Não há mais motivos para ficarmos presos, distantes da plenitude que Deus tem preparado para nós. Abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 14.
até com direito a fundinho, ó que chique. João capítulo 14, versículo 11. Nós vamos ler o 11 e o 13, diz assim: Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, Jesus está dizendo. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Abra por gentileza agora em Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 28 e o 29, diz assim: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá e ande por cima da água até onde o Senhor está. Jesus respondeu: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Sabe o que eu acho interessante sobre essa passagem? É que Pedro, ele conhecia muito bem o mestre dele. É como se uma pessoa me ligasse agora à noite, se passando pelo meu pai, e dissesse: Tiago, eu estou aqui na BR-470, meu pneu furou e o mecânico está pedindo R$500 para trocar o pneu. Você consegue fazer um Pix direto para o mecânico para mim? Eu ia dizer: vai nessa que eu vou cair nesse golpe aí. Aí eu ia começar a fazer algumas perguntas. Bom, se é o meu pai, o que nós conversamos hoje de meio-dia? Se é o meu pai, quantas obras a gente tem onde a gente trabalha agora? Eu ia fazer algumas perguntas para sondar se de fato era o meu pai. A Bíblia diz que naqueles dias onde os discípulos estavam no barco com Jesus, as ondas eram muito grandes, havia uma grande tempestade, os discípulos ficaram com medo, gritaram que era um fantasma, e Jesus disse: Não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, conhecendo Jesus, pergunta: Bom, se é o meu mestre, ele vai sempre me esticar, ele não vai mandar ficar no barco. Você entende que quando a gente começa a conhecer Jesus, Ele nunca vai te deixar na zona de conforto? Você entende que quando você conhece Jesus, Ele começa a olhar para você e começa a dizer: Ei, vamos desenterrar alguns sonhos das gavetas? Jesus começa a dizer: Eu não dependo do teu passado para colher coisas grandes no teu futuro. Ei, Jesus quer nos mostrar essa noite que nós muitas vezes vamos ter que apagar o nosso passado, começar a olhar para aquilo que Cristo tem escrito para nós, e Cristo está te chamando para ir além, para nós desenterrarmos alguns sonhos da gaveta, para nós voltarmos a acreditar em algumas coisas. Tiago, o país está perdido, Cristo está chamando o Brasil a ir além, meu irmão. Só que Cristo está chamando a igreja a ir além. Aí muitas vezes a gente como brasileiro diz: não, cara, a política já está corrompida, não é mais possível. Jesus está dizendo essa noite: enquanto vocês continuarem com essa visão míope, como quem não me conhece, não poderão enxergar que vocês podem caminhar sobre as águas. Meu irmão, Pedro olha para Jesus e diz: Ei, se é o meu mestre, me manda ir ter contigo. É mais ou menos como uma prova real quando a gente faz na matemática, sabe? Pedro começa a provocar aquele milagre. Meu irmão, não te assusta quando você for orar na sua casa, clamando coisas para Deus, e aquilo que Ele te mostrar for muito além daquilo que você pode construir. Como você quer colocar um Deus extraordinário dentro dos teus planos? É você que tem que ser inserido nos planos dele. Ele sempre vai esticar a tua fé, sempre vai esticar o teu casamento, sempre vai esticar a tua empresa, sempre vai esticar a tua família. Meu irmão, chega de nós como igreja ficarmos na inércia. Nós temos que entender que uma fé poderosa habita dentro de nós. Cristo, o Deus revelado, venceu a morte, está vivo, nos chama para ir além. Nunca olharemos para Cristo e Ele dirá: aí é o seu limite, pare por aí, acabou. Não, Cristo sempre chamará o seu casamento a ir além, a sua empresa a ir além, os jovens a ir além. Ah, meu irmão, é tempo de uma igreja voltar a acreditar no Cristo que a chamou. Às vezes a gente fica relativizando, assim como eu falei, a gente vive aquém de Cristo nos chamou para ser. A nossa empresa vive aquém de Cristo nos chamou para ser. Tiago, por que isso acontece? Porque muitas vezes, nas indas e vindas da vida, a gente perde o rumo. A gente perde o foco, a gente acaba distraído, e a gente para de conhecer Jesus. Porque quem reconhece Jesus verdadeiramente, nunca vai ficar parado, sempre vai ir além. É isso que nós vemos na vida de Pedro.
Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 6. Os que escolhem ir além são aqueles que decidem colocar suas limitações de lado e ouvir o chamado. É isso, meu irmão. É a gente colocar a nossa limitação de lado. Parar de olhar, eu não posso, eu não consigo, meu passado não me permite, a minha família não me permite, a minha empresa não me permite. Esquece isso. Olha para quem está te chamando, foca no chamado. Ele é quem te destrava, quem te permite ir além. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas, que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Meu irmão, nós devemos ir além pelo nosso Deus. Não podemos mais aceitar nossas vidas. Jesus do céu, gente. Sabe por quê? É muita unção nessa igreja, estou errando tudo que eu estou lendo. Não podemos mais aceitar em nossas vidas um cristianismo barato, no qual não entregamos o que há de valor de fato para o Senhor. O cristianismo se torna barato quando a gente não entrega aquilo que é valor para o Senhor. Amém? Estão comigo? Desculpa, errei a leitura aqui, estava um pouco... Quando a gente olha para Cristo, para a igreja como um todo, esses dias eu preguei na Permanecer pela manhã, que um cristão verdadeiro e saudável, ele valoriza o que o céu valoriza. E o céu valoriza oração, leitura bíblica, jejum e comunhão com a sua comunidade de fé. Quando a gente não enxerga valor nessas coisas, mais preço, quando Satanás consegue chegar a um nível no nosso coração, onde aquilo que tem valor começa a ter preço para nós, o cristianismo se torna barato. Nós não podemos permitir nosso cristianismo ser barato. Nós não podemos permitir o nosso cristianismo ser fraco, meu irmão, no nosso coração. Quando a gente vê Daniel, a Bíblia conta que o rei queria colocar como líder sobre todos. Vou simplificar, quando chegar em casa você com calma, uma história muito bonita. E Daniel despontava demais, as pessoas não conseguiam enxergar em Daniel defeitos. Aí o pessoal começa a tramar contra ele. Olha só, como a gente não consegue achar nele defeitos, a gente vai ter que colocar um defeito no Deus dele, na forma como ele busca o Deus dele, para que a gente ache uma brecha para alcançar ele. Aí então o pessoal chega para o rei e fala: olha só, por 30 dias ninguém pode fazer um pedido a outro rei ou a outro Deus, senão será morto. Aí o rei assina isso. Quando ele assina, a Bíblia diz que Daniel sabendo desse decreto, a Bíblia diz que ele volta para casa, dobrou os joelhos dele como ele fazia todos os dias e orava 3 vezes ao dia. Não podemos permitir que os contratempos da vida, do dia a dia, nos roubem o nosso Deus. Daniel sabia que havia um decreto jurando morte para quem fizesse súplicas a outro Deus, senão ao rei. Mesmo assim se manteve firme em sua intimidade com Deus. Nós, por muito menos, temos trocado a Deus. A gente não vai além pelo nosso Deus. Qualquer coisa rouba o nosso tempo com Deus. Qualquer coisa rouba o nosso tempo de oração. Qualquer coisa rouba o nosso tempo de jejum, nosso tempo de leitura bíblica. Nós não estamos valorizando aquilo que o Senhor nos pede para valorizarmos. Por isso o cristianismo se torna barato. Aí a gente vem para a igreja, às vezes vai para a sala do pastor e fala: pastor, eu estou aqui faz 3 anos e parece que minha vida não muda. Aí o pastor fica pensando: fala ou não falo? Fala ou não falo? Vira crente, meu irmão, pelo amor de Jesus. Aí ele tem que dar uma volta de meia hora. Meu irmão, a gente tem deixado o cristianismo ser barato para nós demais. A gente quer que a nossa vida mude, nós queremos ver Cristo sendo exaltado na nossa vida, nós queremos ver a manifestação da presença de Jesus nos nossos dias, mas nós não valorizamos o nosso tempo de oração, nós não valorizamos o nosso tempo de leitura bíblica, nós não tiramos um dia, minha gente, um dia na semana para jejuar, para buscar o Senhor ou para acordar na madrugada, para nós valorizarmos aquilo que o céu valoriza. Como nós vamos além? Como nós vamos viver aquilo que a igreja de Atos vivia? Crescimento exponencial, vidas sendo salvas.
A Bíblia diz que as pessoas vendiam o que elas tinham para ajudar quem não tinha. A gente olha para isso e parece muito bonito, mas a gente acha inalcançável. Meu irmão, se o Senhor está acendendo uma chama no nosso coração para que a gente possa sair do barco e ir além, nós precisamos ir além pelo nosso Jesus. Nós precisamos ir além por aquele que morreu em nosso lugar. Nós precisamos ir além pelo nosso mestre. A Bíblia diz que mesmo Daniel, sabendo que havia um decreto de morte, meu irmão, ele foi para casa orar. Ele tinha certeza de quem o guardava. É diferente. Quem vai além por Jesus é diferente. A porta de emprego pode se fechar, meu irmão. Vai para o quarto orar. A venda das casas pode não dar certo. Vai para o quarto orar. Pode haver problemas na igreja, nós vamos para casa orar. O casamento pode não estar como a expectativa estava escrita, mas nós vamos confiar no nosso Deus, porque ainda que nos joguem nas covas dos leões, o Senhor envia anjos para fechar a boca deles. Meu irmão, nós temos que entender que nós precisamos ir além pelo nosso Jesus. Eu não quero vir aqui e pregar mais uma noite uma mensagem. Essa mensagem ela não é apenas, não só motivacional, não é para te motivar isso aqui, meu irmão. Eu sei que a palavra do Senhor de modo geral nos motiva, mas eu quero que essa palavra ela abra a sua mente, ela abra os teus olhos, você entenda que o cristianismo é poderoso, gente, para tirar qualquer um da lama e colocar sobre governante, gente. Só que nós precisamos nos posicionar como cristãos. Quantas vezes, quantos anos, quanto tempo nós vamos a conferências, a retiros, à igreja, e nós vamos continuar vivendo um cristianismo barato dentro de casa, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa empresa. Não levamos a sério as direções que Deus dá para a nossa vida. Nós precisamos valorizar o que o céu valoriza. Nós precisamos, antes de tudo, ir além pelo nosso Senhor, ir além por aquele que morreu em nosso lugar, salvou a nossa vida, a nossa família, guardou os nossos corações de serem dilacerados pelo mundo. Ele nos deu uma nova vida, uma forma de pensar, um novo casamento, deu esperança pelos nossos filhos, para os nossos filhos. Jesus Cristo nos deu a vida eterna. Nós precisamos ir além por Ele. Se você não for além por Cristo, você vai por quem? Se você não for além por aquele que te salvou, que mudou teu casamento, você vai por quem? Abra a sua Bíblia comigo agora em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 18. Diz assim: enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso, Jairo, chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo, venha e ponha as mãos sobre ela, para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Versículo 25. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Nós procuramos recursos em todos os lugares, menos em Jesus. Muitas vezes Jesus se torna a nossa última opção. Quantas vezes vamos até Jesus logo que sabemos do problema? Quase nunca. Costumamos dar voltas e voltas até não encontrarmos a saída. Aí então, dobramos os joelhos e clamamos por Jesus. Nada pode nos travar a viver o potencial que Jesus entregou para a nossa família. Jesus não pode ser o último recurso, Ele deve ser o primeiro. Nós devemos ir além pela nossa família, meu irmão. A Bíblia diz que Jairo era um dos chefes. Ele pegou toda a reputação dele, porque não poderia estar diante de Jesus. Pegou toda a reputação dele e levou até aos pés de Jesus, para que Jesus então pudesse encontrar a família dele. Meu irmão, nós precisamos trazer Jesus para a nossa casa. Você precisa ir além pela sua família. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem carregado, mas há coisas que você precisa pegar hoje, essa noite, e entregar aos pés de Jesus. O cargo de Jairo, onde ele estava, não permitiam ter um encontro com Jesus. Muitas coisas nessa vida não querem nos permitir. Pecados não querem nos permitir. Roda de amigos não querem nos permitir. Contas que nós seguimos no Instagram, sites que nós acessamos, grupos do WhatsApp, não querem nos permitir ir até Jesus.
Ei, para que você possa levar Jesus para sua casa, você precisa pegar tudo isso e colocar aos pés dele. É tempo de nós irmos além pela nossa família. Eu não sei quem na sua família, na sua casa ou dentro do seu coração, se algo está precisando de cura ou de um milagre, mas você precisa entender que você precisa começar a se dispor, viver esse cristianismo verdadeiro do qual eu tenho falado, para que você possa levar Jesus para dentro da sua casa. Meu irmão, há coisas na nossa vida que a psicologia não vai resolver, que o livro de autoajuda não vai resolver, que um conselheiro não vai resolver. A única coisa que pode resolver é trazendo Jesus para dentro de casa. Não sei se já aconteceu com vocês. Esses dias eu e a Jennifer, nós estávamos conversando sobre algo que nós não concordávamos. Não era uma briga, era uma conversa. Aí eu fui pro quarto orar, ela estava fazendo comida, eu vou orar enquanto ela faz comida. Aí comecei a orar e orando no meu quarto lá de oração. Aí eu, Jesus, essa situação aqui com a minha esposa, o que eu faço? Gente, em menos de 1 minuto Jesus me deu a solução. Parece que, sabe quando dá aquele upload assim? Pinga. Jesus me deu a solução, eu já saí do quarto, fui conversar com ele e nós já resolvemos. Gente, há coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso casamento, que nós precisamos colocar Jesus para dentro. O problema é que quando está no 7-1, 45 do segundo tempo, a gente chama Jesus daquele bancada. Vem cá, vem salvar, agora que a gente precisa de ti. Meu irmão, nós precisamos ir além pela nossa família. Quantas vezes você tem se sacrificado intencionalmente pela vida dos teus filhos no altar, pela vida da tua esposa no altar, pelo teu casamento no altar. Ah, meu irmão, Satanás tem tentado destruir as famílias, mas Cristo tem despertado cristãos verdadeiros que estão indo além por sua família. Assim como Jairo, nós temos que nos dispor a ir até Jesus e entregar o que for necessário para que Ele possa acessar a nossa casa. A gente ouve falar de Jesus, o Jesus do pastor Lucas lá na igreja no altar, muito bonito, do meu amigo na... é GC, PG, como é que... Vocês têm GC, PG? Tinha, né, uma vez? Tá, então... perdão. Então lá no GC, lá, meu Deus do céu, nossa, a casa do GC é até uma bênção, lá tem Jesus, eu ouço falar de Jesus lá, mas nunca trazemos Jesus para dentro da nossa casa. Você tem que pegar essas palavras que você tem ouvido aqui no culto, eu tenho certeza que são extraordinárias, começar a comparar elas para a sua vida. Vou usar essa, por exemplo. Poxa, o Thiago pregou sobre ir além. Ir além fala sobre valorizar o cristianismo, ir além fala sobre ir além pela minha família. Como que eu tenho vivido isso durante a minha semana? Como quando você pega as mensagens de domingo, você olha, poxa, o pastor pregou sobre fé. Eu tenho vivido esta fé na minha segunda, na minha terça, na minha quarta. Esse ir além, conhecendo a Cristo Jesus, eu tenho vivido nos meus dias? Ou o meu cristianismo tem sido limitado, acorrentado, parado entre a tempo e passatempo, e meu casamento é da mesma forma? E se eu não fizer ainda no gabinete com o pastor, capaz de desmoronar? É tempo de nós irmos além, é tempo dos teus filhos verem você indo além pela sua família, é tempo da sua esposa vendo você ir além pelo seu casamento, é tempo do seu marido, mulher, vendo você ir além pelo seu casamento. Se a gente só levar o cristianismo com uma mensagem bonita, com uma motivação, não irá transformar as nossas vidas. O cristianismo nos mostra e nos chama para a ação, é ativista. É você ler esta mensagem, que muitas vezes sim, há mensagens, eita Jesus, há mensagens profundas, mas o evangelho na sua essência é básico, é simples e é prático. É nós olharmos para Ele e decidirmos colocarmos na nossa vida, é nós entrarmos no nosso quarto de oração, Cristo nos pedir para fazermos algumas coisas pelo nosso casamento, pela nossa vida, a nossa fé nos esticar, e a partir dali nós decidirmos viver por isso, e não simplesmente, Jesus falou que eu vou empreender e vai dar certo, que eu vou crescer na minha empresa e vai dar certo, que o meu casamento um dia vai servir para curar outras pessoas, que os meus filhos são filhos abençoados e vão transformar a escola deles. A gente ouve, mas a gente não age, gente. A gente não senta em casa para ler a Bíblia, a gente não vem para um culto interessado realmente naquilo que a palavra quer nos falar. A minha professora dizia, quando ela estava dando aula, gente, vocês não se interessam pelo assunto. Vocês vêm, tiram 7, 8 na prova, mas vocês não estão interessados. Quando tinha um assunto interessante na escola era totalmente diferente. A gente ia ver vídeo em casa, a gente ia ler o livro, ia ver a tarefa. Gente, a gente tem que se interessar pela Bíblia. Por isso que esse livro está nos expondo. Não podemos relativizar a palavra do Senhor. Não podemos relativizar o chamado do Senhor para a nossa família. Nós temos que ir além pela nossa casa. Vocês estão comigo?
A atitude de Jairo em relação a Jesus é um testemunho poderoso de fé, humildade e coragem. Como líder da sinagoga, ele era uma figura importante e respeitada em sua comunidade, geralmente em posição de autoridade religiosa e social. Isso tornava sua atitude surpreendente, pois muitos religiosos da época eram céticos ou até hostis a Jesus e o seu ministério. E Jairo vai além pela sua família. Jairo pega tudo aquilo e coloca no bolso, meu irmão, para ir além pela sua família. Deixa sua reputação, seu cargo, sua autoridade para trás e busca trazer Jesus para sua casa. Deixe o que tiver que deixar, mas leve Jesus com você hoje. Vá além como jamais foi. Jesus está esperando um posicionamento de homens e mulheres que decidem largar tudo para carregar a presença de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida. Quando eu estava meditando sobre essa mensagem para pregar aqui, ela tem 3 tópicos principais, a gente está no segundo. O Senhor me deu um quarto, eu estava sonhando e no sonho estava pregando, e quando eu estava pregando, vinha um quarto tópico que não está escrito aqui. E eu acho interessante, quando eu fui revisar a palavra em casa, eu lendo a Bíblia, antes da história de Jairo, a gente tem a história da mulher de fluxo de sangue. Eu não tinha reparado quando eu montei a mensagem. E o que o Senhor tinha colocado no meu coração era sobre você ir além por você mesmo. A gente vai além por tanta gente às vezes. Às vezes a gente vai além por gente de fora e não vai pelos de casa. Às vezes vai além pelos de fora, pelos de casa, mas não vai além por nós mesmos. Vocês viram o que a mulher de fluxo de sangue fez? Todos devem conhecer a história. De repente vocês chegando em casa, lê um pouquinho antes. A Bíblia diz que aquela mulher, ela era impura e ela não podia sair na rua por conta da impureza dela. Ela coloca as limitações no bolso e vai além por ela mesma em busca do milagre. Meu irmão, é tempo de eu e você apagarmos as nossas crenças limitantes, botarmos as nossas dificuldades aos pés de Jesus e começar a irmos além por nós mesmos. Quantas vezes você olha para a sua vida e diz, cara, eu acredito que eu posso ir além, mas parece que algo está me segurando. Irmão, deixa eu te contar o que pode te levar a ir além. O nome dele é Jesus, o Cristo. Ele que te chama a caminhar sobre as águas. Sabe por que muitas vezes a tua vida está se tornando tão pacata, tão comum, tão ordinária? É porque você passou anos da sua vida sem fixar os teus olhos em Cristo. É tempo de nós fixarmos os nossos olhos em Cristo. Foi Ele quem te criou, é Ele quem sabe do teu potencial. Meu irmão, é Ele a única pessoa que tem o essencial para te nutrir e para te fazer ir além na tua fé. Cristo te conhece de pé a ponta, sabe todos os fios do teu cabelo. Eu não tinha pensado em falar sobre isso. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje o Senhor está destravando os teus pés, quebrando as correntes. Nada mais te segura, Pai de amor. O Senhor está levando você a ir além por você mesmo, você ir além por Cristo, pela sua família. E Indaial, a partir de hoje, vai ir além, porque Cristo tem algo extraordinário para nós e nós precisamos acreditar nisso. Ei, deixa eu te contar. Vocês já conheceram um investidor? Eu trabalho muito com o ramo imobiliário. Eu converso com alguns investidores às vezes. Aí eles, não, olha só, um investimento bom para você fazer. Aí o cara fala, tá, mas qual que é o retorno? Pergunta básica, tu já tem que ter o retorno na ponta da língua. Aí tu fala, não, assim, assado, tanto por cento. Meu irmão, quem investe em alguém ou em algo se não vai ter retorno? Você vai ficar investindo anos da sua empresa, sendo que daqui a 10 anos você vai continuar no mesmo salário? Quem faria isso em sã consciência? Quem vai empreender, se desgastar para daqui a 10 anos estar no mesmo lugar? Todos investem o tempo e recurso em algo esperando que aquilo cresça e desenvolva. Aí a gente olha para Jesus e diz, nossa, se despiu da sua glória, veio aqui na terra, morreu por nós, acreditou em mim e ele não acreditava que eu ia dar retorno. Jesus acreditou no meu casamento, só eu acredito que não pode dar retorno para o reino. Cristo acreditou em você, meu irmão. Você não tem direito de não acreditar em si. Para com essa bobagem. Se você ouvir Satanás te falar sobre o Evangelho, tu vai querer correr da igreja. Para sentar e ouvir o que o Espírito Santo fala sobre o Evangelho, o que o Espírito Santo fala sobre a tua família, não o que a religiosidade, nem a vizinha, mas aquilo que Jesus Cristo fala sobre a sua vida. É lindo, meu irmão, é extraordinário, o Evangelho é leve, te leva a ir além. Enxergue isto, vai além por você mesmo.
te valoriza. Cristo acreditou em você. Acredite em si mesmo. Acredite no seu casamento. Cristo acreditou nele. Nos teus filhos, Cristo acreditou nele. Não há motivos para você parar. Cristo disse que jogou os teus pecados no mar do aquecimento. A única coisa que pode te fazer viver mais do mesmo é a sua falta de posicionamento. A partir do momento que nós olhamos para o Evangelho, nós posicionamos, nós absorvemos aquilo que o Evangelho tem para nós, meu irmão. Não é possível nós vivermos uma vida ordinária e pacata. Nós vamos ir além, viver o extraordinário com Cristo, porque é aquilo que a palavra nos promete. É plenitude de vida. É um casamento cheio de amor, cheio de alegria. É uma casa cheia de bacurizinho, de filho correndo, cheio do Espírito Santo, e não uma geração perdida, mas uma geração no altar do Senhor. Um casamento no altar do Senhor. Não se dá mais para confiar mais em ninguém hoje em dia. Hoje em dia empreender, aí os impostos, tão difícil. Aí as igrejas, meu Deus. Tu quer fazer os teus planos baseado naquilo que o mundo está falando? Sendo que o Rei dos Reis se dispôs a sentar do teu lado e te abrir a visão. Você quer ficar limitado desse jeito, meu irmão? Quer limitar o teu casamento desse jeito? Quer limitar os teus filhos desse jeito? Sendo que gente, eu acho interessante porque Jesus, ele é interessado em cuidar da nossa vida. Jesus é o mais interessado em cuidar da nossa família. Jesus é o mais interessado em cuidar do nosso casamento. Jesus está lá assim, só esperando o David me chamar. Me chama, David. Me chama, Lucas. Meu Deus, Mateus me chama. Para cuidar da nossa casa. Aí a gente diz, não, peraí. Deixa eu ler esses livros aqui que, nossa, a palavra coach é muito boa. Lógico que é boa. Eu também estudo, faço cursos, é muito bom. Mas, meu irmão, nada vai abrir tanto a tua mente e a tua visão quanto o Evangelho. Eu já li vários livros, já sentei em várias mesas de pessoas inteligentes. Já conversei com o pastor Lucas quantas vezes, meu primo cresceu comigo. Gente, eu já fiz tanta coisa para buscar conhecimento, ampliar minha mente. Mas todas as vezes que eu entrava no meu quarto de oração, eu ouvia do Espírito Santo aquilo que eu nunca ouvi de ninguém. Estratégias para a empresa, para o casamento, para a igreja, posicionamento, coisas que eu tinha que tirar da minha vida, coisas que eu tinha que adicionar. Eu falava, gente, nunca li isso num livro, mas está na palavra, está na intimidade com Deus. Como eu falei, às vezes a nossa vida se torna ordinária, porque a gente tenta fazer tudo, aprender de tudo, olhar para todos e ouvir a todos, menos fitar os nossos olhos no mais óbvio que é Jesus. Quando a gente decide olhar para Jesus, o nosso casamento vai além, os nossos filhos vão além, a nossa vida vai além, meu irmão. Só que a gente tem que decidir colocar isso na nossa vida. Nós temos que decidir trazer Jesus para os nossos dias. Quantas vezes o Evangelho tem te orientado nas decisões que você tem tomado? Quantas vezes a palavra do Senhor tem orientado no seu posicionamento dentro de casa? A gente só vai vivendo. Aí quando deu ruim, a gente para. Peraí, mas onde é que eu me perdi na curva? Se perdeu quando você parou de olhar para Jesus. Você continuou dentro do barco, quando era tempo de você viver o sobrenatural. O Evangelho diz que as mulheres devem ser submissas ao marido. Ai, Tiago, não vai entrar nesse assunto, a mensagem estava tão boa. Não, entenda. Para um casamento saudável, as mulheres devem ser submissas ao marido, mas a gente não vai entrar naquele assunto de que é ser o tapete, é ser rebaixado. Gente, pelo amor de Deus, a mulher submissa é aquela que está ao lado do seu marido, cumprindo a missão que Deus deu para eles. Depois você estuda um pouco mais, mas gente, essas ideias já estão muito passadas. Aí a Bíblia continua dizendo lá em Efésios que o marido deve dar a sua vida pela sua esposa como Cristo deu a vida pela igreja. Aí para pensar, Cristo não viveu nenhum dia para ele. Todos os dias que Cristo viveu foram em prol de um propósito. Foram em prol da igreja, foram por pessoas. Aí o teu marido não vai ver nenhum dia para ele, só para você. É difícil se tornar submisso a um homem desse, gente. Tiago, por que você está falando disso atravessando o meio da mensagem? Eu quero te mostrar que a Bíblia nos instrui a respeito de tudo. Aí eu te pergunto, sua vida às vezes está sendo um pouco parada? Esses ensinamentos sobre o casamento, você tem adicionado? Você que é homem, tem do sacerdote do seu lar,
e tem colocado a sua mulher como Cristo colocou a igreja, dando a sua vida por ela todos os dias. Aí a mulher fala assim: amor, precisava consertar a lâmpada ali, ó. 3 semanas, 1 mês e a lâmpada está lá. Eu estou dando um exemplo muito básico, nós não vamos tocar em assuntos profundos aqui. Meia palavra para um bom entendedor basta. A mulher às vezes está lá. Não vou falar, deixa quieto. A gente precisa, cara, peraí, se Cristo me pediu para colocar minha vida, minha esposa como prioridade, dar a minha vida por ela, peraí, eu não tenho vivido isso na sua totalidade. Eu não tenho vivido isso na sua totalidade. Eu não tenho enxergado o evangelho dessa forma. Deixa eu começar a colocar isso para dentro de casa. A sua esposa começa a ser uma mulher mais sábia, mais submissa. Os teus filhos começam a ser abençoados porque o seu casamento agora está dentro da palavra do Senhor. Você está voltando os teus olhos para Jesus. Quando você volta os teus olhos para Jesus, você começa a ir além. Sua vida começa a ir além. Muitas vezes nós jovens vemos a igreja, vemos ao grupo de jovens, a gente vai a um luau na praia, estou sabendo que vai ter até luau na praia, é verdade isso? Chique. E a gente vai pela diversão. Não, que bacana e tal, vamos fazer um acampamento. Lógico, é muito bom, todo entretenimento é muito bom. Mas entenda a essência de tudo, meu irmão. É Cristo te chamando a botar a palavra dele em prática na sua vida. Quantos jovens na Bíblia nós vemos despontando de forma extraordinária, porque decidiram não se dobrar às coisas deste mundo, mas colocar a vida em prática. Daniel foi propriamente um deles que decidiu ir além pelo seu Senhor. Aí vocês querem às vezes sair beijando a boca de todo mundo aí. Misericórdia, gente. A gente precisa posicionar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a respeito disso. Eu estou com 24 anos agora. Entreguei minha vida para Jesus com 14. Fui para a igreja com 11, entreguei com 14. Com 14 eu intensifiquei a busca pelo Senhor e conheci Jesus de fato. Não pelo que as pessoas falavam, mas agora por quem eu conheci Ele no meu quarto. Faz 10 anos, olha que legal, acabei de fazer a conta. Faz 10 anos. Gente, eu não me arrependo de nenhum ano de ter vivido intensamente para Cristo. Eu tenho plena convicção de onde eu estou hoje, não do altar em si, mas do meu casamento, de uma vida abençoada, de uma vida leve, de poder contar um testemunho de vida. Foi totalmente porque eu fitei meus olhos em Cristo quando eu era jovem e adolescente. Quando nós temos que entender que quando nós decidimos ir além pelo nosso Senhor, Ele cuida de nós. Quando você decide colocar essa palavra em prática na sua vida e ir além pela sua família, Ele cuida de vocês. Nós precisamos ir além. Abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6, por gentileza. Jovens, a gente tem que ir além por Jesus. Vale a pena. Não sou o líder de vocês, estou falando, acho que é de Deus aí. A galera está vivendo um cristianismo meio de lado, assim, levando meio de raspão. A gente vai até inclusive ler de mais um jovem aqui na Bíblia. Atos capítulo 6, vamos ler o versículo 1 já. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. Olha a igreja primitiva, que bonita. E os que tinham sido criados fora de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro e assim por diante. Aqui está bom. No início da igreja, os diáconos foram constituídos para o serviço de assistência prática da comunidade. Eles foram designados para cuidar das necessidades dos materiais dos membros da igreja, permitindo que os apóstolos e outros líderes espirituais focassem na pregação e no ensino da palavra. A Bíblia diz que em Atos, na igreja primitiva, a igreja começou a crescer muito. A igreja crescendo muito, os apóstolos já não estavam dando mais conta de distribuir alimentos para quem tinha necessidade. Então algumas pessoas ficaram com ausência. Aí as pessoas começaram a se queixar: aqui a gente está ficando sem. Então os apóstolos reuniram todo mundo e falaram:
Eu não posso parar de pregar a palavra e de orar e buscar entendimento no Senhor para continuar distribuindo alimento. Eu preciso me preparar, consagrar, focar na pregação da mensagem. Para isso, vamos estabelecer pessoas cheias do Espírito Santo. Então, ali eles levantam Estevão. Para o que Estevão foi chamado? Um dos 7, para ajudar na distribuição de alimentos, do dinheiro, para quem havia necessidade no meio da comunidade, certo? Vamos ler agora Estevão. Vamos ler agora o versículo 8. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Estevão, homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Uma igreja só é igreja quando ela vai atrás dos perdidos. Amém? Uma igreja só é igreja quando ela vai atrás dos perdidos. A Bíblia diz que Estevão foi designado para poder ajudar as pessoas, distribuindo os alimentos. Mas além disso, ele pregava a palavra e fazia milagres e prodígios e maravilhas por meio do Espírito Santo. Estevão foi além por pessoas. Nós precisamos ir além por pessoas. A gente precisa ir além pelos perdidos. A gente precisa se esforçar um pouco mais para pregar o Evangelho com intensidade. Sim, pregue o Evangelho o tempo todo, quando necessário fale. Mas, meu irmão, nós precisamos começar a ser ativistas de fé e pregar esse Evangelho para os perdidos. Pregar na nossa escola, pregar no nosso trabalho, pregar para os nossos clientes, para quem trabalha com a gente. Nós precisamos ir além pelos perdidos. A gente vê alguém descolunado no trabalho e não tem a capacidade de botar a mão e orar por aquele cara. Sabe que o cara está passando por uma dificuldade no casamento, ou o filho está perdido e não chega para ele dizer: eu vou orar por você, vamos na igreja comigo. Tem um Deus que tem cuidado da sua família, ainda que as coisas não estejam do jeito que deveriam estar. Nós não temos nos movido pelo Evangelho, gente. Nós não estamos indo além por pessoas. Nós queremos que a igreja cresça, que a igreja avance. Nós queremos que o Brasil se converta ao Senhor. Nós queremos acabar com esse... com essa corrupção, com esse todes. A gente quer acabar com o todes, mas a gente não prega Jesus, igreja. Vocês estão rindo, mas é verdade. Nós precisamos ir além por pessoas. Mas, gente, não é ir além na casa da fulana para fofocar. É ir para orar e para falar de Jesus. Não é para colocar peso e nem medo, mas para levar a simplicidade e a leveza do Evangelho. É para clamar por cura, por restauração. É para pregar um Cristo revelado e verdadeiro. É para pregar um Evangelho que agora é levado a sério. Por ser levado a sério, não precisa ser leve e pesado. Não precisa ser difícil. Mano, difícil é viver no mundo. É viver no pecado, é viver acorrentado. Difícil é viver longe de Jesus. Natural, digamos assim, é viver com Cristo. O leve é viver com Cristo. Vocês acham que eu, no auge dos meus 24 anos, ia estar aqui falando de Jesus se não fosse bom demais? Quantas vezes eu já não parei dentro de casa, na minha adolescência, na minha juventude, e falei: cara, realmente vale a pena viver esse Evangelho? Eu busco ser um cara muito racional. Tudo que eu faço, eu busco entender o porquê eu estou fazendo. Vale a pena ser tão intenso na igreja? Vale a pena realmente negar a mim mesmo com tanta veemência? Vale a pena realmente acreditar em algo tão extraordinário? Acreditar numa comunidade de fé que diz ajudar pessoas? Vale a pena isso? Meu irmão, todas as vezes eu encontrei que vale a pena ir além por Jesus. Vale a pena ir além pela nossa família. Vale a pena ir além por pessoas. Uma igreja só é igreja quando ela vai atrás dos perdidos. E Cristo está nos chamando para nós irmos além. Tiago, mas eu não sei falar de Jesus como o pastor Lucas, eu não entendo tanto da palavra. Meu irmão, aqueles que decidem ir além são aqueles que colocam as suas dificuldades e limitações no bolso e começam a ouvir o chamado de Jesus, dizendo: ei, Indaial a pessoas perdidas e que necessitam da mensagem do Senhor. Por que você tem se calado? Esse dia eu fui numa igreja, faz tempo já, fui numa outra igreja. Aí, até tinham me chamado para pregar. Quando eu cheguei e tal, dá um trabalho montar uma mensagem, né? Aí eu montei a mensagem. Quando eu cheguei na igreja, o cara falou: ô Tiago, assim, ó, é que chegou um cara agora lá da sede, a gente vai colocar ele pregar, tu senta aí. Eu falei: não, cara, tá tranquilo. Aí tu via pela aparência do cara que ele era uma pessoa mais simples, não tinha estudo,
Mas, meu irmão, quando aquele cara pegou no microfone, ele começou a falar de Jesus, não dá vontade de ir embora. Sabe quando tu sente o doce Espírito Santo na vida de alguém, o aroma de Jesus? Aí às vezes a gente fica pensando, não, Tiago, eu preciso de estudo, eu preciso de conhecer da palavra, eu preciso fazer teologia, eu preciso ler, meu Deus, 100 livros. Meu irmão, um evangelho poderoso na mão e no coração de pessoas simples, mas verdadeiramente entregues, se torna uma mensagem poderosa. A única coisa que você precisa é ouvir o chamado de Jesus te dizendo: ei, pregue este evangelho em Dayal, eu estou com você. Quando o seu coração está íntegro, por inteiro a mim, esta mensagem através de uma pessoa simples se torna algo poderoso, para tirar pessoas do império das trevas e trazer pessoas para o reino da luz, de trazer casamentos falidos a serem casamentos agora entregues na mão do Senhor e estão curados para curar outros, e trazer jovens que estavam perdidos para pegar o evangelho para jovens agora que precisam ouvir desta mensagem, de homens que um dia talvez gastavam seus dias em bares, mas agora estão cultuando ao Senhor em encontro de homens, de mulheres que talvez um dia não eram sábias dentro do seu casamento e agora são discipuladoras dentro da sua igreja. Por quê, Tiago? Porque resolveram acreditar no chamado, chamando elas para irem além, ainda que houvesse limitações. Por quê? Porque há um evangelho que dentro de um coração íntegro ao Senhor, crente de verdade, se torna uma mensagem poderosa. É nisso que nós precisamos acreditar. Não é eu, nem a minha oração, nem a oração do Lucas, nem de ninguém que vai mudar a tua casa. É você pegar esse evangelho e dizer: eu decido ir além por esse Cristo. É assim como o Daniel, meu irmão, você dizer: eu não arredo mais o meu pé um dia do meu tempo de oração com o meu Deus. Eu vou além pelo meu Jesus, não troco o meu Jesus por mais nada. A série na Netflix que espere. O meu tempo com Deus é precioso. O meu tempo com a palavra é precioso. Eu vou além pelo meu Jesus. Ai não, mas aí dá vergonha de falar Jesus na escola. Prega Jesus na escola, meu irmão. Vai além por pessoas e vai além pelo teu Cristo. Eu lembro quando eu estava na escola, eu fiz uma oração com 14 anos. Eu falei: Jesus, não me deixa gostar de ninguém até que o Senhor me mostre a pessoa correta. Aí me mostrou a Jenny, namorei, casei, deu certo. Aí na escola eu nem ficava nem... Porque às vezes a gente faz a oração, né? Ah, Jesus, eu não quero gostar de ninguém, me guarda com uma pessoa certa. Mas daí fica abraçando e fica de papinho na escola. Aí tá errado, gente. Estão ouvindo? Aí eu lembro que eu não ficava nem muito de abraço, não. Era oi, oi, amigo, amigo, fazer trabalho, prova. Tchau, obrigado, eu vou além pelo meu Jesus, ele está guardando alguém para mim. Acreditava nisso. Aí meus amigos, lógico, às vezes tiravam sarro. Aí eu levava um ou outro para a igreja. Ah, agora vai virar igual o Tiago. Eu falava de Jesus com força, eu estava nem aí. Aí um dia, tá, Tiago, mas nos conta isso, eu quero entender o que é isso aí. Daí eu comecei a pregar Jesus para aquela galera, eu comecei a falar de Jesus. Cara, eles começaram a chorar dentro da sala de aula, eles falaram: cara, tu tá certo. Só que a gente não consegue, não tem força para viver isso. Meu irmão, às vezes a gente fica tão com medo de falar de Jesus. Na verdade, o que a gente não entende é que tudo isso é tudo que as pessoas precisam. Satanás fica limitando a nossa mente. Não, fica dentro do barco aí, é seguro. Não, prega de Jesus, não fala do teu casamento, não fala da tua igreja. Não vai além por pessoas. E ainda é gritando por cristãos verdadeiros posicionados, por casais, por homens, por mulheres, por jovens posicionados. Cristo esperando da Pai de amor, das igrejas, um posicionamento de como quem já não relativiza mais o Evangelho, mas agora tem valor por aquilo que é do céu. Valoriza o seu contato com Deus. Enquanto eu e você acharmos que um tempo de oração é só um tempo de oração, vai ser só um tempo de oração que muito provavelmente nós não vamos ter. Agora, quando nós entendermos, quando nós entramos no quarto, nós nos dispomos a ler a Bíblia e ter contato com a palavra do Senhor de uma maneira íntegra, verdadeira, realmente como quem está interessado em saber o que o Senhor tem para nós, meu irmão, isso vai transformar e vai mudar a nossa vida. O problema é que a gente acha que é só mais um culto, é só mais um tempo de oração, não vai mudar nada. Meu irmão, Cristo tem estratégias para a tua empresa, para a tua carreira, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua igreja, só que você precisa se dispor a ouvir a Ele. Você precisa começar a negar um pouco mais de você para ouvir a Jesus Cristo. Não use o passado, os cálculos do passado, os resultados do passado, para mirar no teu futuro com Cristo. Você não está caminhando com qualquer um, você está caminhando com Cristo. Com Ele é diferente.
Ah, meu irmão, se Pedro não estivesse com Jesus naquele barco, talvez ele estaria lá pescando. Mas com Jesus ele estava caminhando sobre as águas. Talvez quando a gente está na nossa vida sem Jesus, a gente está só vivendo mais um dia. Mas quando nós estamos com Jesus, a gente pode estar onde nós talvez estaríamos, mas estaremos vivendo o extraordinário. Viva o extraordinário onde você estiver. Cristo te chamou para ir além. Não se limite quando o teu Deus é ilimitado e extraordinário. Não espere sair desse culto, ir para um quarto de oração, olhar para o teu casamento, enfim, para a tua vida de modo geral e esperar que o que Ele te mostre caiba nos teus planos. O teu Deus é ilimitado, é extraordinário e tem um plano lindo para você e para essa igreja. Entenda que quando você chega lá, Ele vai te mostrar algo que vai esticar a tua fé. E aí, não saia daquele quarto, deste culto, como quem entendeu que está sendo esticado por Cristo e vai viver da mesma forma, meu irmão. Não queira resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se Cristo me trouxe aqui para trazer uma mensagem que você deve se mover hoje, para ir além, é porque Ele tem coisas novas para você fazer. Saia daqui perguntando: Cristo, o que há de novo para mim fazer dentro de casa? O que há de novo para mim me mover? O que há de novo? Qual portas novas vão se abrir? Peça para que Cristo amplie a sua visão, amplie a sua mente, a sua consciência, para que você possa ver o extraordinário. Amém? Glória a Deus. Eu vou concluir. Os que escolhem ir além são aqueles que entenderam o chamado do amor de Deus. Como é possível um homem importar-se mais com o seu próximo do que consigo mesmo? O céu está nos mostrando que podemos ir além com Jesus. O Mestre está nos chamando a viver com fé nos nossos dias a partir de hoje. E entender que podemos deixar nossas limitações de lado, porque o que nos é proporcionado é inimaginável. Se o seu passado foi bom, escolha olhar para o seu futuro com Cristo e você viverá coisas extraordinárias. Se o seu passado foi ruim, vale a pena esquecê-lo e deixar a sua história nas mãos de Cristo. Com Ele o futuro será glorioso. Com Cristo entendemos que podemos ir além de nós mesmos. Não é mais necessário ficarmos presos às nossas limitações, como Pedro. Jesus te chama a ir além do que você seria capaz de fazer e viver o extraordinário com Ele em sua vida. Amém, meu irmão?